Senhor esteja convosco. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo João. Naquele tempo, os judeus discutiam entre si, dizendo: como é que ele pode dar a sua carne a comer? Então Jesus disse: em verdade vos digo, se não comerdes a carne do Filho do Homem e não beberdes o seu sangue, não tereis a vida em vós. Quem come a minha carne e bebe o meu sangue, tem a vida eterna, e eu o ressuscitarei no último dia. Porque a minha carne é verdadeira comida, e o meu sangue, verdadeira bebida. Quem come a minha carne e bebe o meu sangue, permanece em mim e eu nele. Como o Pai que vive me enviou, e eu vivo por causa do Pai, assim o que me come viverá por causa de mim. Este é o pão que desceu do céu. Não é como aquele que os vossos pais comeram, eles morreram. Aquele que come este pão viverá eternamente. Viverá para sempre. Assim falou Jesus, ensinando na sinagoga em Cafarnaum. Palavra da salvação. Pelas palavras do Evangelho sejam perdoados os nossos pecados. Amém. Caríssimos irmãos e irmãs, a primeira leitura de hoje, tirada dos Atos dos Apóstolos, narra para nós a conversão de Saulo em Paulo, o apóstolo dos gentios. Saulo de Tarso era um grande perseguidor dos cristãos, um descendente do rei Saul, vem daí o seu nome, Saulo. Saulo era um homem muito inteligente, um homem amigo dos sumos sacerdotes e perseguidor direto do cristianismo quando este era nascente. O cristianismo nascente foi tido como uma seita e Saulo mesmo mandou perseguir e matar cristãos. Lembremos-nos, por exemplo, de Estevão, o protomártir, o primeiro mártir, aquele que foi assassinado e cujas vestes foram colocadas aos pés de Saulo. Saulo, portanto, era um perseguidor. Mas no caminho para Damasco, eis que Saulo leva um tombo. Geralmente as gravuras mostram Saulo caindo do cavalo. Em nenhum momento aqui vocês devem ter ouvido cavalo, mas ouviram falar que ele cai. E ele cai em si. Esse é o melhor tombo que a gente pode levar na vida. Cair em si. Aliás, seria muito bom que a gente caísse em si, em nós mesmos. Que a gente caísse do nosso orgulho, caísse da nossa vaidade, da nossa arrogância, da nossa prepotência. Há tantas quedas que seriam boas de levar para a gente aprender com a vida e aprender também a ser grande por dentro. Pois bem, Saulo leva um tombo, porque ele foi cercado por uma luz. Isso é muito bonito na leitura. Uma luz que o envolve, e de dentro dessa luz ele escuta uma voz que se lhe dirige e dirige essas palavras a ele: Saulo, Saulo, por que me persegues? Notem esta mudança. Saulo persegue os cristãos. A voz lhe pergunta: por que me persegues? É a própria voz de Cristo se identificando com os perseguidos, com os sofredores. Perseguir os cristãos é perseguir o próprio Cristo. Matar os cristãos é seguir crucificando o próprio Cristo. Assim sendo, Saulo fica cego. E isso também é uma boa metáfora da sua falta de visão. Um homem tão inteligente, douto, formado na melhor escola rabínica, não enxerga direito. Aliás, não enxerga nada.
Diante da luz verdadeira, sua visão é escura. Diante da luz verdadeira, este homem, na verdade, se reconhece como estando nas trevas. Diante da luz que é Jesus, esse homem ainda não enxerga. E é preciso então que o próprio Espírito de Jesus suscite um apóstolo, alguém que vê e alguém que pode sair em missão para ajudar Saulo em sua conversão. Esse apóstolo é Ananias, que vai em direção a Saulo, mesmo com medo, porque conhece a sua fama, e ali o ajuda a levantar-se de sua escuridão. Como escamas, caem as trevas dos olhos de Saulo. E ele é batizado e come. Essa é uma verdadeira literatura sobre a nossa Eucaristia. É batizado, é catequizado e come, partilha o pão. Isso é muito bonito porque a gente reconhece aí no apostolado de Ananias a igreja que acolhe este perseguidor convertido. E que vai se transformar agora no grande apóstolo dos gentios, no grande apóstolo dos pagãos. Que transformação profunda ver esse homem saindo do mais profundo da violência para o mais alto grau do apostolado, a ponto de dar a vida por causa de Jesus Cristo. Tirando a vida dos que seguiam Jesus, ele deixa esse caminho para ser alguém que dá a vida por causa de Jesus. Essa conversão mostra que a gente tem jeito, mostra que a gente não está perdido. Mesmo os que nos achamos mais perdidos pelo caminho, mesmo aqueles que nos achamos os mais esquecidos nos rumos de Damasco, das nossas Damascos pessoais, mesmo nós, em cima dos nossos orgulhos e arrogâncias, podemos também ser cercados pela luz de Cristo e conhecê-lo de verdade. Mesmo dos nossos olhos podem cair as escamas, e mesmo nós podemos nos reconhecer da parte de Cristo comendo com Ele. Aliás, esse é o convite para todos nós. Que a gente não venha só à igreja, mas que a gente deixe essa luz que é Jesus cercar a nossa vida e transformá-la. Que a gente venha à igreja, ouvir a palavra, a catequese, comer o pão, mas que a nossa Damasco seja transformada pela luz de Cristo. Que esse lugar onde nós montamos o nosso orgulho caia e a gente possa de fato encontrar a razão do nosso viver, que é Cristo. O Evangelho fala de comer. Comer não um pão, beber não um cálice de vinho, mas comer a carne de Cristo e beber o sangue de Cristo. E a gente não vai espiritualizar isso, porque o Evangelho não espiritualiza. O Evangelho está falando de carne mesmo, e está falando de sangue mesmo. É carne e sangue. Imaginem o escândalo dos ouvintes de Jesus. Eles devem ter ficado muito escandalizados. Como é possível comer a carne de alguém e beber o sangue de alguém? Que espécie de canibalismo é esse? Que espécie de vampirismo é esse? Será que Jesus ficou doido para dizer um absurdo desse, comer sua carne e beber o seu sangue? Agora é preciso que a gente entenda que carne e sangue tem um sentido muito profundo no Evangelho. Carne é a história toda de Jesus. Então comer a carne é comer a vida de Jesus. É buscar se parecer com Jesus. É buscar viver a mesma história de Jesus. Que história? História de entrega da vida. E é isso que significa o sangue. Sangue é vida derramada. Então, beber o sangue é beber a vida derramada de Jesus. Para que a gente também aprenda a derramar a nossa vida. No fim das contas, Paulo comeu. Comeu e se transformou também naquele que dá de comer. Paulo comeu do Cristo e se transformou também num outro Cristo que oferece a própria carne e o próprio sangue, a própria vida. Amém. Amém.